Que Jesus nos abençoe nessa noite e vamos para mais um capítulo, né, da sessão de estudo número 1. A sessão que foi na semana passada foi de inaugural, onde nós tivemos a presença do Álvaro, né, fazendo aquela palestra para a gente. Então, nós começamos hoje na primeira unidade, são 5 unidades, se eu não me engano. E dessas 5, então, nós estamos nessa primeira hoje, 5 unidades. E nós vamos estar tratando dos tópicos que falam da mediunidade e sua prática. Então, hoje nós vamos falar de mediunidade, o que é e como praticá-la. Bom, só para lembrar o que foi falado na semana passada, esse é o livro que a gente está estudando, que acompanha a gente. A minha sugestão é que tenha o e-book, para que possa levar onde quiser, tudo, e para que acompanhe e trazer, se possível, se, né, quem desejar, um caderninho para anotar as perguntas, anotar tudo que a gente precisa para fixar melhor o conhecimento, o estudo que a gente está fazendo. Lembrando que a autora, né, a Terezinha de Oliveira, tem 34 vídeos exatamente sobre esse livro no YouTube. Então, é grátis, né, gratuito, então dá para utilizar ele. E também gratuito, quem quer, principalmente para esposo, esposa, quem tem quem fala o idioma inglês, então tem o estudo Introdução à Mediunidade, que é da Federação Espírita Americana. Tá? Então também tem esse livro, que eu tô que está na mão, é a versão justamente em inglês, né? E isso aí tudo vai estar gravado e a gente vai ter acesso, tá bom? Muito bem. Então, nessa primeira unidade, a gente começa falando o que é a mediunidade e como praticá-la. Então, primeiro ponto, falando sobre mediunidade, é uma faculdade natural. Sendo faculdade, ela pode ou não ser praticada. Depende do médium, né? Depende da pessoa. E ela é espontânea. Ela vem, a gente não encontra ela numa prateleira de supermercado, não. Ela vem com a gente. A gente nasce e já traz consigo a mediunidade. Quando que ela vai eclodir, isso é outra coisa. Mas a gente já vem com essa faculdade, né? Então, como ela é uma capacidade que pode ou não ser utilizada, justamente porque é uma faculdade, depende da gente. Então, tem gente que tem medo da mediunidade. Tem, assim, verdadeiro pavor. E quando aqui é uma coisa tão simples, tanto que a gente vai falar, vocês vão ouvir tanto falar da mediunidade e vão vendo a naturalidade com que eu vou estar falando, que vai falar, puxa, parece que é uma coisa realmente simples. E é tão simples quanto respirar. Vem com a gente vem. A faculdade, a gente pode parar ou não, pode bloquear ou não, assim, não bloquear, mas evitar. O coração vem com a gente e não dá para bloquear ou segurar ele. Ele para batendo o tempo todo. Se parar, a gente, né, morre. Já a mediunidade, não. A mediunidade a gente decide se quer ou não, né? Então tem algumas pessoas que falam assim, poxa, eu não gosto da mediunidade, não quero saber, e tenho raiva da mediunidade e raiva de quem gosta da mediunidade, né? Então tem cada um. Só que é um compromisso, né? E a gente vai falando isso ao longo do tempo. Ela é orgânica. Por que é orgânica? É física. Pertence assim, ela trabalha através do nosso organismo físico. Então, por isso que ela é orgânica, né? Se desencarnar, o espírito não tem mediunidade. Não pelo menos no nível nosso, né? Mas do jeito que a gente trabalha aqui, ou seja, como encarnados, a mediunidade precisa do corpo físico. Não tem como fazer diferente, né? Ela pode ser exercitada ou desenvolvida. Então, como ela nasce com a gente... Bom, só para relembrar, está tudo aqui o que nós estamos falando. Então, está na forma de tópicos, mas está tudo explicadinho aqui, mas nós estamos conversando a respeito, que é para fixar melhor, tá? Então, guardem as questões para que depois a gente tire as dúvidas. Então, nós vamos falar durante quase 1 hora, entre 45 minutos e 1 hora, e depois nós vamos ter tempo de conversar a respeito, tá bom? Essa é a ideia. Então, orgânica pode ser exercitada ou desenvolvida. Mas como desenvolvida? A gente traz a mediunidade.
ela pode eclodir aos 5 anos, aos 8 anos, como Chico Xavier, aos 10 anos, como o Álvaro, né, que teve aqui, que ele comentou que a mediunidade dele começou aos 10 anos. Pode ser aos 25 anos, é o caso da minha mulher. Pode ser aos 60 anos, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com médiuns que começou aos 60 e poucos anos. Então não tem um momento que a mediunidade tem que eclodir, não tem uma regra. Depende da circunstância. Tem uma glândula que ela, que é a glândula da mediunidade, né, que chama, que é a glândula pineal, então ela amadurece em determinado momento e aí aí desanda, né? Então é basicamente isso. Na maioria das pessoas é oculta. Como é que ela é oculta? É que a gente tem intuição. Então só nós temos, só eu tenho intuição, ninguém está sabendo o que eu tenho de intuição. Vou ter uma percepção, alguma coisa assim, muito leve. Só eu que sei disso, vocês não sabem. Então ela é oculta, está aqui comigo. Né? Agora, em outras pessoas, e nós estamos falando aí de uns 7% da população atual, a humanidade hoje tem o quê? 8 bilhões de pessoas, né? O número oficial. Então, 7% dessa turma tem mediunidade. Não me perguntem como é que levantaram isso aí. Eu tenho, a pessoa que falou é fidedigna, né? Ela deve ter encontrado isso. Deve ter feito uma extrapolação e chegou nesse número. Mas o fato é que a grande maioria está oculta. Uma pequena parte tem o que chama de mediunidade ostensiva, que essa sim tem uma série de manifestações que aí dá para dizer, opa, esse é médium. Então, todos nós somos médiums. Todos. A intuição é a mais comum. Puxa, algo me diz que eu não devo passar por aquela rua. Aí vai, passa e acontece alguma coisa. Eu devia ter ouvido o meu sexto sentido. Então, essa é a mediunidade de intuição. Então, é a mais simples, é a mais tranquila, que tá todo mundo tem, de um jeito ou de outro, a gente tem. Né? Agora, à medida que a sensibilidade vai aumentando, seja qual for a mediunidade, então ela já vai estar entrando no campo da mediunidade ostensiva, que aí ela é tão presente que aí pode dizer, opa, esse é médium. E foi o que Kardec fez. Né? Então, a ostensiva ela é frequente, marcante, intensa e bem característica, evidenciando uma outra individualidade, a do espírito. Aí Kardec falou, esse é um médium. Médium é um intermediário. Ele inventou essa palavra, ele desenvolveu essa palavra, ele criou essa palavra, porque não tinha. Até então, olha só os nomes que os médiuns eram chamados, né? Profeta, ou profetisa, bruxo, ou bruxa, feiticeiro, ou feiticeira, mago, oráculo, piton, pitonisa. Esses eram os nomes de médium. Então na Bíblia está recheado de profeta tal, porque ouvia os anjos, ouvia Deus, ouvia... Simplesmente ele era um médium, né? Só que com outro nome. Aí, com o advento do Espiritismo, Kardec denominou para esse intermediário, esse monte de nome que nós falamos aqui, como sendo médium. Um nome bonito, médium, um intermediário entre uma coisa e outra. Isso é um intermediário. Eu dei o exemplo de uma ponte. A ponte liga duas margens do rio, não é? A ponte esquerda, a ponte direita. Depende de onde está o rio, né? Mas um lado e outro. E tem um intermediário no meio que é a ponte. Ele pode ser também um carteiro. É conta para pagar, tá? Então, se alguém quiser, eu posso oferecer e vocês dão um jeito nela. Até fechadinho aqui, porque tem que ver sentado. Então, o carteiro, ele é um médium, é um intermediário. Ele está levando de um lugar a carta para outro. Então, isso é mediunidade. É alguém que está ligando dois pontos, duas coisas, dois grupos. Né? Bom, nós tivemos aqui, no primeiro dia inaugural, nós tivemos uma manifestação mediúnica. Né? Então,
a gente, falando, né, que a manifestação ou o fenômeno espiritual, ele é marcante, ele é intenso, é bem caracterizado, né, evidenciando uma outra individualidade, a do espírito. Nós vimos aqui uma pessoa que falou durante 1 hora. Falou do jeito dele, e brincando, e falando, e daquele jeito que vocês viram. Bem leve, né? Perguntando, quem está dormindo, levanta a mão, né? Fazendo aquelas brincadeiras, tudo. Aí, ele, ou era o contrário, quem está acordado, levanta a mão, né? Mas ele... Aí, quando ele foi fazer a prece final, primeiro que ele estava falando, e estava para lá, para cá, e gesticulando. Quando ele foi fazer a prece final, ele parou, ficou estático, segurando aqui na mesa, não olhando para lugar nenhum, olhos fechados, e aí era uma outra pessoa falando. Ali ficou evidente, ficou caracterizado que era outra individualidade. Então nós tivemos no nosso curso de mediunidade a primeira manifestação mediúnica de Jerônimo Mendonça, que é um espírito bastante conhecido. Ele teve paralisia e ele ia numa Kombi para cima e para baixo, dá uma palestra deitado. Né? Quando estava em casa, ligação que chegava até ele, ele aconselhava, né? Consolava. Então foi um trabalhador sem nenhum recurso, do pescoço para baixo, tudo parado. Né? A mãe dele falava, meu filho, de todos os meus filhos que caminho, tudo, o único que não caminha é você não para em casa. Né? Porque ele viajava para tudo que era lugar. E levava ainda uma instituição beneficente, de caridade. Né? Então, era um trabalhador. Então, ali houve uma comunicação psicofônica. Psico, alma, espírito. Fônico de voz. Então, era a voz do espírito. A psicofonia é isso. Né? Desse médium, né? Através do Álvaro. Né? Mordecai. Fiquei sabendo depois, porque antes eu achava que era Mordecai, não é Mordecai. Né? E isso bem no final da palestra. Bom, já é como se fosse ilustrar, como se estivesse ilustrando para a gente. Olha, mediunidade é isso. E vocês viram ele saindo, depois que ele saiu do transmediúnico, ele saiu caminhando, saiu rindo, falando com um, falando com outro. Ele não caiu, não desencarnou, não foi para o hospital. Mediunidade é isso. O espírito se utiliza do médium, das cordas vocais, da mão, se for escrever, né? Ou pintar. Terminou, acabou. E a pessoa sai para a vida normal dela. Então, por isso que nós vamos falar tanto da normalidade da mediunidade, e vocês vão falar, nossa, né? Eu lembro que uma vez lá em Amsterdã, que tem uma filha que mora lá, vira e mexe, a gente vai visitar, né? Tem que visitar, faz parte, né, da saudade, né? E aí ela fazia parte de um grupo, e esse grupo falou, poxa, seus pais são espíritas, será que eles não vão ensinar a gente uma reunião mediúnica? Porque já estavam estudando já há bastante tempo e queriam desenvolver, né? Aí nós marcamos, ficamos 1 mês lá, fazia 2 reuniões por semana, né? Era um intensivão. Né? Na primeira reunião, fizemos a reunião, houve comunicações, tal, terminou, uma das pessoas falou, mas então é isso que é reunião mediúnica? Ela, na cabeça dela, achava que era não sei lá o quê, mas ela viu a simplicidade que é. Não tem nada de anormal, não tem nada de absurdo. É muito, muito tranquilo, é muito normal. Bom, então o Álvaro nos deu, através disso, né? Então aí o que é a mediunidade? A definição é a faculdade humana, então não é de animais, é humana e natural. Vem com a gente, nasce. Quando nasceu quando nasce com o médio, só vai ter um momento que vai eclodir. Por quê? Tem que amadurecer a bendita da glândulazinha, que parece um grãozinho de feijão, que tem cristais ali e tudo, tem todo um estudo, né, disso. Então, natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando, né, promovendo o intercâmbio. Intercâmbio
Aquilo que a gente vive falando, né? Ah, meu filho fez um intercâmbio. Não, intercâmbio é quando manda alguém para lá e vem alguém junto, vem para cá, né? Então, essa troca, isso é intercâmbio. Mas a gente fala tão assim, é só mandar o filho para outro país, está fazendo intercâmbio, né? Mas no caso do espiritismo, no caso da mediunidade, é essa troca, né? A comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. É isso, essa é a definição. Como ela é importante, vai cair na prova, tá? Então vamos falar aqui, ó. Quando está sublinhado, você fala, vai cair na prova. Mediunidade é a faculdade humana. A gente aceita ou não? Vamos pegar o exemplo do Álvaro. Já que a gente viu a manifestação, o fenômeno mediúnico. Então vamos aproveitar ele, né? Então, faculdade humana. Então está lá presente nele. No Sérgio. Desculpa, no Álvaro. O Álvaro, ele optou por sim para essa faculdade. Vou exercer essa faculdade. Ele podia falar que não. Natural, nasceu com ele. Quando ele nasceu, veio um pacote, o pacote reencarnatório. Veio um corpo com o potencial dele caminhar, jogar bola, escrever, fazer tudo isso que o corpo faz, para ajudar a gente aqui na manifestação da reencarnação. Precisamos do corpo. Senão a gente não se comunica com o mundo. Pode ver, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Eu não passei perfume, mas se eu passasse aquele perfume que ninguém aguenta, né, vocês estariam também sentindo o cheiro. Então são 5 sentidos que são as portas de entrada para o nosso organismo físico, para nos comunicar com o mundo. Então é isso, a gente está, né, fazendo esse intercâmbio. Né? Então ele veio no pacote, um corpo, veio um cérebro que precisaria se desenvolver para desenvolver inteligência, gravar coisas, o que ele vai estudar, tal, tudo dentro do pacote. E junto veio a mediunidade, está dentro do pacote. Quando que vai se manifestar? Daqui uns 10 anos. Acabou de nascer, daqui uns 10 anos vai, tá bom. Então, humana natural, que permite sentir, quando ele estava aqui, já se preparando, ele já estava sentindo a presença de um espírito. E transmitir essa influência, essa comunicação, aquilo que ele queria dizer, o que o espírito queria falar, né? Ensejando o intercâmbio, porque o mundo material, nós aqui, e o espírito. Se não houvesse aquela manifestação, e ele não falasse nada, a gente não saberia que tinha um espírito aqui. Não sei quando ele chegou, se chegou naquele momento, se ele estava aqui durante toda a reunião. Ninguém sabe disso, porque não tinha esse aparelho de enxergar espíritos. Né? Então, a comunicação entre o mundo físico, nós, e o espírito, representando um grupo de pessoas desencarnadas. Então, isso é mediunidade. A mediunidade nos animais, porque nós falamos, é faculdade humana, não é animal. A mediunidade é uma faculdade presente no homem, é humana. Quando falo homem, é humanidade, né? Homem e mulher. Os animais podem perceber a presença do espírito. Lembra quando ele falou, tinha um gatinho lá que vinha, quando eu recebia a presença de um espírito familiar ali, o gatinho vinha e ficava olhando. O espírito saía, o gatinho saía. De repente chegava outro espírito, o gatinho ficava olhando. Então ele tem essa percepção. Né? Os animais ainda não atingiram o nível de pensamento e sentimento dos humanos. É uma questão de evolução. O animal não chegou ainda nessa fase que nós nos encontramos. A gente vai evoluindo, 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 até que vira ser humano. Entra para o reino hominal. Como é que é o nosso debut, né, para o reino hominal? É quando a gente começa a perceber a diferença entre o certo e o errado. Porque até então é instinto. E instinto está tudo ali. Pode fazer o que for. Pode morder o dono, pode brigar com outro, pode comer o filhote próprio. É instinto. Não tem custo, um custo moral em cima disso. Agora, a partir do momento que ele consegue saber que se ele comer um filho, né,
está errado, ele não deveria fazer isso, opa, então ele já está crescendo espiritualmente, ou passando para o campo espiritual. Os animais não entendem e nem expressam o que os humanos pensam e sentem. Eu fico imaginando assim, bom, vamos pegar um exemplo. Tem um cachorro. Eu queria tanto me comunicar com meu pai. Quem sabe o cachorro é médium e vai transmitir a mensagem do meu pai. Né? No máximo, meu pai vai latir. Porque não tem sabe, o sistema de falar, sabe, da palavra. Não domina isso. Por isso que os animais não entendem e nem expressam o que os humanos pensam e sentem. Então o espírito fala através de um médium, porque o médium é um ser humano e consegue entender o pensamento do espírito e transmitir, que foi o que o Álvaro fez. Você ia falar alguma coisa? Você levantou a mão? Bom, então não há mediunidade nos animais. Mas peraí, ele não falou que o burro falou? Lembra do burrinho que falou? Ele contou a história do Balaão, que era um profeta, que nem era judeu. E aí ele foi contratado pelo rei e falou, vai lá e amaldiçoa os israelitas. Aí ele foi. Depois você me paga, pode deixar, vai lá. De repente o burrico para no meio do caminho. Aí ele começa a dar uma chicotada, ou algumas. E nada do burrico andar. Mais outra chicotada. E nada. Na terceira ele falou, ô meu, qual que é? Né? Você não percebe que tem um anjo aqui que está falando, você até pode ir lá, mas você vai falar o que ele falar. Mas burrico falando? Como é que é isso? Aí, através de Kardec, a gente aprende o fenômeno da voz direta. Todo mundo ouve, é um fenômeno físico. Todo mundo fala, todo mundo ouve. Então, quando todo mundo ouve, é fenômeno de efeitos físicos, porque a gente consegue perceber pelos 5 sentidos. Se tivesse 3 pessoas ali pedindo carona, no momento que parou a carroça lá, e ele tentando fazer o burrico andar, então, se for a voz direta, os 3 vão escutar, o Balaão vai escutar e o burrico vai escutar. Porque todo mundo escuta. Mas podia ser também a clareaudiência. Como tem a clarividência, que é de ver, mas ninguém mais vê, só o médium vê, também o médium podia ouvir, só ele ouvir. Como se fosse uma voz real. Alguém já escutou chamar o nome? Então, quem me chamou? Escutei claramente chamar meu nome. Clareaudiência. Então, ele pode ter ouvido o burrico falar. Quer dizer, o espírito falou, parecia que era ele, falou, qual é, meu? Não estou aqui para apanhar. Né? Claro que o Álvaro contou melhor, ele é judeu como é, conhecedor, tudo. Eu já só sei dessa parte, né? Dessa maneira. Então, animais não falam. Então, isso é explicado dessa maneira. Está constando na Bíblia essa história. Não tem nada sobrenatural. Isso que Kardec nos ensinou. Não tem. É tudo muito natural. Só que são leis diferentes. As leis que funcionam no plano espiritual. E a maioria delas são leis morais. Interessante, né? Porque fisicamente ninguém tem corpo, tem o corpo espiritual. Mas não esse corpo material nosso, né? Que a gente... Né? Tem. Bom, falamos da mediunidade, tudo bem, poxa, que legal. Até agora todo mundo falou, quero ser médium. Mas aí vem uma pergunta, é aconselhável que pratiquemos a mediunidade? Vamos ver. Tem inúmeros e grandes benefícios. Quais são? Está sublinhado, vai cair na prova, tá? O primeiro e geral é provar que o espírito existe, é imortal e conserva a sua individualidade. Isso que foi o de melhor que trouxe a mediunidade para a gente. Que a gente não morre. Que a gente é eterno a partir do momento que a gente foi criado. Olha que bonito.
Primeiro presente que a gente ganhou de Deus, a vida. Segundo presente, a imortalidade, porque ganhar a vida e acabar daqui um pouco, né? Que vantagem, né? Mas não, gente, eu lembro de um espírito falando, bom, vocês vão ouvir muito isso, porque é tão comum no meu dia a dia, né? Trabalhar em trabalhos mediúnicos e conversar com o espírito que espero que ninguém ache que eu sou louco, né? Mas é uma realidade. Então, uma pessoa, é engraçado que eu conheci a Dona Cecília, né? Em Marília, na cidade lá de Marília. Conheci ela, velhinha e tal, conversei com ela. Até ela falou, olha, quem me ensinou a escrever foram os espíritos. Eu não sabia nem ler, eu vim do campo, né? Não sabia. Os espíritos me ensinaram. Nossa, é mesmo? Puxa, né? Que mal que tem ensinar, né? É possível, né? Aí, e conversamos, tudo tal. Um belo dia soube, desencarnou a Dona Cecília. Passado um tempo, tinha um trabalho de cartas consoladoras, né? Que era assim, era um grupo, né? Que fazia semanalmente, né? Aos domingos, ia lá, a pessoa dava o nome e tal, e depois ela ficava aguardando. Aí chamavam lá, tal. Tinha carta para ela de entes queridos, entes que desencarnaram. Trabalho muito bonito. E quem abria esse trabalho, o espírito que abria, era a Dona Cecília. Olha que coisa, né? Então, e ela falou uma coisa assim tão bonita uma vez, ela falando, ela falou, olha, a imortalidade é esse grande presente que a gente recebe. Uma estrela, por mais tempo que ela brilhe, milênios, que ela fique brilhando, um dia ela se apaga. Mas nós não. Nós vamos continuar brilhando. Nossa, eu nunca mais esqueci. Parecia. Até eu lembro do lugar que ela estava falando, sabe? Porque foi muito bonito isso. E é uma verdade. Nós sobrevivemos a tudo. Ao nosso corpo, aos corpos. Quantos a gente tiver, vai ficar, o corpo fica, a gente continua vivo. O planeta um dia vai se acabar. Porque é natural, vai esfriar, tudo não vai dar condições de vida. Pronto, vira uma. Né? Oi, tudo bem? Então, a primeira coisa é provar que o espírito é imortal. Né? Segundo, que conserva a individualidade. Lembra numa terça-feira veio uma pessoa e perguntou, olha, eu não entendo nada, não sei nada, tá, mas eu vou ser como eu sou quando desencarnar? Perguntou isso. Vai continuar sendo quem você é, não se perde. Parece uma piscina de bolinha, já viu piscina de bolinha assim? Tudo colorida e tal. Aquela bolinha, né, que a gente pegar aqui, vem uma criança, pega aquela bolinha e escreve o nome dela. Identifica. E joga lá de novo. E brinca e tudo, tal, passa dias e ela, vou achar minha bolinha. E uma hora ela acha. A bolinha não se misturou ali, de fundir. Se fosse uma gota d'água, não dá para escrever o nome. Volta lá, vira água. Então uma piscina de água é água. Quantas gotas tem lá? Perde identidade. Nós não somos isso. O panteísmo, que é uma forma de acreditar que Deus é o conjunto das consciências humanas, tal, né? Então a gente vem para cá, tem uma experiência, volta e aí dilui, né? Tudo. Não. É muita perda de energia, de tudo. Olha o que a gente aprende, né? É melhor que fique com a gente, cada um fica com o seu conhecimento. Então, não dá para marcar o nome na gota e jogar lá. Né? Então, outra coisa, o que é a mediunidade por que a gente pratica ela? Porque ela nos informa que existe, o que existe e acontece no plano espiritual. André Luiz vem e conta do nosso lar, uma colônia que prepara as pessoas para reencarnarem, que recebe as pessoas quando desencarna, né? Resgata do sofrimento, da dor e leva para o nosso lar. Trouxe informações do mundo espiritual. Sem o médium, impossível. A gente não consegue. Então, a mediunidade também tem esse benefício. Olha quanta coisa boa, já vimos que é provar, né, que somos imortais, que conservamos a imortalidade, informa sobre o plano espiritual, né,
receber a ajuda dos bons espíritos, ensinamentos, consolações, curas, ensinamentos. Olha a mensagem. Quem tiver curiosidade, escuta de novo e vai ver a riqueza das palavras daquele espírito, dando aquela, sabe, chamando a gente assim, fala, vamos lá, vamos para frente. E falando de outras pessoas que não têm essa preocupação, e nós temos a preocupação do progresso, do crescimento espiritual. Aí, ensinamentos, esse foi um exemplo. Consolações, esse que a gente falou das cartas. Né? Então, vem do plano espiritual, vem e traz a consolação para aquela mãe que sofre, que está desesperada. Poxa, meu filho morreu e agora? Aí vem uma carta dele. Mãe, eu estou vivo. E conta do tio, do avô, conta, sabe, todos aqueles detalhes que o médium não sabe. Então, traz uma consolação para a gente. Curas, traz curas. Eu vou contar para vocês, talvez tenha alguém aqui que já passou por cura espiritual. Eu vou contar a minha experiência recente. Eu estava lá em Amsterdã, agora da última vez, e aí meu filho, que trabalha na aviação, adora tudo que é de piloto, né, e tudo, aí ele falou, pai, tem uma loja aqui em Amsterdã, perto do aeroporto, que vende, é a maior loja do gênero em toda a Europa. Eu sempre quis ir lá. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Você pega o carro aí? Tá? Falei, não, vamos de bicicleta. Ixi, vamos, né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Bom, dá para perceber que eu já não sou mais um jovem, já não estou mais na fase do meu filho, né? Meu filho tem 40 e poucos anos, mas ele está em pleno vigor e tudo. Aí subimos na bicicleta, não era uma bicicleta toda confortável, porque só tem bicicleta velha, lá na família tem umas 5 ou 6 bicicletas, eles são em 4. Mas tem assim, várias para as crianças, várias para eles. Bicicleta não falta. Pegamos a bicicleta e fomos. 1h30, né, pedalando, chegamos lá, ficamos lá 3 horas. Faltava 5 minutos para fechar, o cara falou assim, nós vamos fechar. Aí a gente vai, porque eu já estava, sentava, levantava, já tinha visto, já vi tudo que era de avião, já viu, não é meu ramo, né? Então, bom, aí compramos um chaveirinho de 4 euros. O cara deve ter ficado. Quando eu cheguei lá, ele falou, pai, eu não vou comprar nada, porque eu entro numa loja dessa, quero levar metade, não tem lugar na mala, eu não vou levar nada. Né? E com o livro embaixo do braço. Né? Aí no final ele falou assim, eu vou deixar esse livro. Né? Deixou lá. Eu falei, então, você não vai levar nada, eu pago para você os 4 euros do chaveirinho. Né? Aí paguei lá, tal. O cara olhou para mim assim, falou, 3 horas aqui, levou o chaveiro. Né? Mas eu sou cliente. Né? Bom, aí, meia hora de bicicleta, até então, o vento já estava... Porque lá é uma tábua assim, né, plano. Então não tem subida, não tem descida, é tranquilo, mas tem vento. E o vento resolveu ficar contra a gente. E eu toco aí lá, tal. Primeira meia hora, tudo bem. Mas deu meia hora, começou a doer meu joelho. Abaixo do joelho aqui. Nossa, e foi piorando, piorando. E meu filho ia lá para frente, falou, agora eu vou ficar com dor e perdido aqui, né? Porque ele que tinha o GPS lá, ele que estava com o telefone. Aí eu falava, filho, devagar, né? Aí ele ia devagar, mas ele passava em sinal vermelho, ele ia, foi embora. Mas chegamos, mas eu não aguentava de dor. Tomei um banho, comi, fui para a cama, minha mulher do lado, aí que dor, mas era uma dor. Aí não teve jeito. Aí eu apelei para 3 amigos espirituais conhecidos. 3. Falei, um vai ter que me ajudar, né? Eu parecia que eu ouvia assim, não, vai você, vai você, vai você, né? Mas um iria, né? Aí, de repente, eu dormi. Né? Que eu não conseguia dormir, então dormi. Não sei quanto tempo, se foi pouco, foi muito. Eu acordei. Eu acordei sem dor, eu nem me mexi. Do jeito que eu acordei, eu fiquei. Né? De repente, não passou 30 segundos, a minha mulher, que é médium, né, psicofônica, dormindo, falou para mim. Quer dizer, não foi ela, o espírito falou para mim. Falou, bom, nós já fizemos aí o que tinha que fazer, vamos esperar uns 2 dias. Falou assim. Né?
Não deu nem para responder. Em seguida eu dormi. Acordei de manhã, na mesma posição. Aí comecei a me mexer devagarinho, nada de dor, nada, levanta e vai. Nada, passei o dia, né? Passei o dia sem dor, outro dia sem dor, porque eu estava lá no terceiro dia, eu ia ficar 10 dias, eu ia ficar de cama 7 dias. Aí passou e eu reconheci o sotaque de quem falou. Né? Eu sei quem foi. Né? Aí passei o dia, passou outro dia, até hoje, nada. Então é uma das coisas. Por que a gente pratica a mediunidade? Inúmeros e grandes benefícios, inclusive a cura. Depois eu agradeci o espírito, tá? Só para vocês saberem. Também não sou tão mal criado assim, né? Ajudar os bons espíritos no socorro e esclarecimento espiritual de encarnados e desencarnados. Quantos encarnados não têm problema espiritual? Obsessões que entram no campo da medicina, que entra no campo da cura. Quando a gente trabalha um espírito, esclarece ele, porque não é bater no espírito, sai daí e tal, não, é esclarecer. A gente está tendo a oportunidade de esclarecer um espírito que está aprisionado a uma ideia fixa de perseguição, de vingança. Tudo. Então vai lá, conversa com ele. Então é um socorro aos encarnados. Quantos desencarnados não estão perdidos, nem sabem que desencarnaram? Estão por aí perdidos, tudo. A gente alerta ele, fala, você já desencarnou. Nossa, e o que eu faço agora? Não, o melhor está por vir. Olha quem está aí do seu lado. Porque até então ele não enxergava, ele enxergava com os olhos. Na cabeça dele, ele tinha ainda 5 sentidos. A gente vai aprender que, através do perispírito, enxerga como um todo. Por isso que o médium, quando não tem nenhum conhecimento, nada, ele vê está no quarto, está dormindo, vê um espírito, ele cobre a cabeça e continua vendo o espírito. Mas como é que é isso? Se ele fechou os olhos, se não tem uma coberta em cima, porque ele não está enxergando com os olhos. O perispírito se expandiu além do tecido, além da coberta. Então, tem espírito que nem sabe que desencarnou. Tem espírito que não sabe que pode atravessar a parede. Pode. Mas se ele pôs na cabeça que ele não consegue, ele não vai, tem que esperar abrir a porta. Pega o ônibus tem que parar, abrir a porta e ele entra. Tinha um amigo meu, ele está desencarnado agora, uma figura, né? A irmã dele era uma médium, assim, clarividente, vidente, né? Ela via espírito, confundia. Diz que Divaldo é assim, ele não dirige porque não, ele confunde espírito com gente. Gente viva, né? Ou gente encarnada. Né? Tanto que tem uma história que ele passou, se encontrou com uma pessoa, teve o jantar, tudo, o almoço, não sei, viu a pessoa e tal. E aí depois ele se despediram, tal, passou um tempo, ele foi lá no centro, onde ele ia dar palestra, de repente estava o cara ali. Né? Aí ele passou pelo cara, nem deu bola. Daí o cara falou, ô Divaldo, você não está me reconhecendo? Fulano, desculpa, eu estava distraído, não sei o quê. Ele pensou que era um desencarnado. Eu falei, acho que já desencarnou, então ele confundia tudo. Quem assistiu o filme, né, do Divaldo sabe que ele atendia desencarnado. Aí até que ele combinou com a companheira de trabalho dele e falou, me avisa se é encarnado ou desencarnado. Né? Então Então tem gente que confunde tanto. E essa irmã desse amigo, ela estava esperando o ônibus lotado. Né? Falei, não vai caber, né? Deixa passar. Tal. Aí quando eu percebia, vazio o ônibus, era tudo espírito, que ela via e confundia tudo. Então Divaldo não dirige, agora não dirige mesmo, né? Porque está velhinho, 97 anos, mas ele não dirigia para não confundir, para não atropelar um encarnado, evitando, né, acertar o desencarnado. Então, né? Desenvolver e educar as nossas faculdades mediúnicas. Então é outro benefício, porque quem não desenvolve a mediunidade, quem tem essa mediunidade natural, não educada, é como se estivesse em cima de um cavalo chucro. O cavalo faz o que ele quer e derruba o médium, né? Usando a comparação com o cavalo. Então é muito importante ter esse domínio.
A minha esposa via espírito, mas via vultos, né? Chorava, ia no supermercado, voltava terrível, né? Trazia tudo que era espírito para casa. Médium. O que salvou ela? O conhecimento. Hoje ela vai no supermercado, ela vai onde for. Tem gente, não tem gente, e ela está normal. Né? Não é muito normal porque ela casou comigo, né? Mas não tem muito jeito. Né? Então, é desenvolver essas faculdades mediúnicas, é educar ela. É isso. Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento com os encarnados e desencarnados. A nossa grande família universal. Quantos amigos a gente não faz? Espirituais. Não contei para vocês que eu apelei para eles? Tudo médico. Falei, ó, me ajuda porque tá difícil. Me ajudaram. São amigos. Olham pela gente, torcem pela gente, ajudam a gente a progredir. Procuram falar, ó, promover o bem, sabe? Auxiliar para a gente andar no caminho reto. Então está cheio de ajuda. O que é? Espírito. E a mediunidade nos ajuda nisso. Agora sim, tem algum perigo? Tem alguma desvantagem? Temos que falar disso também, né? Será que tem? Será que não tem? Quando sua prática tiver mal orientada, sim, tem perigo. A pessoa não sabe, pega a informação aqui e ali, vai na internet, enfim, não faz uma educação mediúnica como deveria. Então vai cair em cilada. Dependendo do ambiente que oferecemos para o intercâmbio mediúnico, os espíritos exercem sua influência sobre os médiums e os participantes da reunião. Se não tiver um ambiente equilibrado, as pessoas conhecedoras do que é mediunidade, do que é um trabalho mediúnico, um intercâmbio espiritual, é uma porta aberta para entrar quem quer que seja. Parece brincadeira do copo. A brincadeira do copo, o que é? Um bando de criança brincando ali, colocando letrinha, parafina, o que for lá, e fazendo pergunta bem pueril. Com quem que eu vou casar? Olha que pergunta importante, né? A criança tem, sei lá, 10, 15 anos, tem toda a vida pela frente, quem que vai dar uma... Aí está lá, e dá a resposta. Por quê? Espírito brincalhão, não tem o que fazer. Está tudo ali. Né? Então, não sabe trabalhar a mediunidade, não sabe como assim exercer, então exercer a mediunidade é uma desvantagem. Vêm atraídos pela lei de afinidade e agem pelos pensamentos e em ação fluídica. A gente é que nem um diapasão, então a gente sintoniza com quem quer que seja. Se eu estou numa reunião, como nós estamos agora, por sinal, eu queria fazer um comentário que o Álvaro fez. Ele saiu daqui, a gente foi embora, tal, ele falou assim: acontece comunicação através de mim quando o ambiente está equilibrado. Olha que gostoso ouvir isso. Ele é a prova, sim, ele é um indicador. Não saiu comunicação. Muito provavelmente não tinha clima para isso. Está todo mundo aí brigando, sei lá, discutindo, pensando não sei o quê. Tal. Mas não, a gente estava aqui, e vocês viram o que aconteceu ao final? Terminou a palestra, ninguém ia embora. Teve que lembrar. Pessoal, pode levantar, pode ir embora. E aí demorou mais um pouquinho ainda para levantar. Aquilo para mim foi assim, falei, puxa, é isso. As pessoas vieram buscar alguma coisa e encontraram. Foi muito, muito bom. O ambiente estava apropriado, sabe aquele ambiente gostoso que fica mais um pouquinho, né? Que nem baile, né? O baile tá legal, fica mais um pouquinho. Só que o nosso baile é outro aqui, né? Os médiuns sem esclarecimento de faculdade não educada podem ser vítimas de desgastes, de sugestões, de animismo e até fraudes. Animismo é quando o espírito do médium se manifesta. Mas tem isso? Tem. Quando ele se emancipa de alguma maneira, então ele vai dar a comunicação. Ou então,
o espírito fala, ó, não está acontecendo nada, e começa a induzir. O próprio médium fala, oh, eu não vou decepcionar todo mundo. Aí começa a falar umas coisas lá. Misticismo, fraude. Né? A mediunidade, ela só é, assim, só acontece quando tem espírito envolvido. Vou dar um exemplo. Porque senão não é mediunidade. Tem o animismo aí que a gente acabou de falar. Né? Eu pego meu carro e estou indo para o shopping center. Nossa, está lotado, não tem um lugar. Mas eu sei um lugar. Eu me conduzo, eu sei. Eu me projeto, vou lá na frente, né? E sei que tem um lugar. Quem está do meu lado fala, não, como é que você sabe? Eu falo, não, fica tranquilo. E vou lá e estaciono, única vaga que tinha. Não tem espírito envolvido aí. Sou eu que tenho essa projeção mental e vou lá e descubro. Agora, se eu estou do lado assim, puxa vida, não tem um lugar aqui. Aí eu escuto alguém. Não, pode ir, tem um lugar assim, vai lá, vem aqui. Ó, vira ali, vira aqui, vira tá. Um espírito está envolvido no processo. Então é mediunidade. Percebem a diferença? Então, a ponte, ela tem que ligar duas margens. Se tiver só uma margem, não está ligando nada. Não é mediunidade. Magnetismo, eu vou dar um passe. Estou dando um passe lá, eu sou magnetizador, eu aprendi como fazer isso, eu tenho capacidade para isso, eu dou o fluido para isso. Então, estou lá, dou um passe e tal. Né? Isso é um passe do médium, da pessoa que está dando passe. Né? Agora, eu dou um passe, eu pego, disponibilizo os fluidos e um espírito faz a colocação dos fluidos, assim, dirige os fluidos para os órgãos que ele tem que dirigir, que tem que ser cuidado. Então aí é mediunidade. Esse é um passe mediúnico. Um passe misto, na verdade, onde envolve o médium e o espírito. O passe espiritual é o passe que o espírito dá. Mas pode? Pode. O espírito dá um passe. Quem já leu André Luiz sabe. Quando ele visitou lá a família dele, depois de algum tempo, chegou lá, deu de cara com quem? Alguém que está no lugar dele. A mulher casou de novo. Ele ficou revoltado. Né? Quando abaixou a poeira, falou, poxa, eu desencarnei. O que eu posso exigir? Então, não vou deixar ele à míngua. Pensou na ajuda de uma amiga espiritual, ela veio, que é justamente a Narcisa, né? Foi lá e juntos coletaram material dos animais, das plantas ali, tudo, pegaram de mais gente ali, então, pegou material e deram um passe nele. Não tinha nenhum médium ali. Então é um passe espiritual. Por isso que a gente pode ter confiança. Se não tem médium, se não tem gente para dar, pede para os espíritos, eles vão ajudar. Eles buscam recursos, porque eles querem o nosso bem. Né? Então, seguindo, na continuação, tem perigo, tem desvantagem, né? Se o grupo não for preparado para o intercâmbio, poderá atrair espíritos inferiores e sofrer ação fluídica maléfica, vibrações malsãs, envolvimento perturbador e físicas, desordem. De repente começa a dar uma bagunça, até movimento de coisas, né? Sobre pessoas e ambiente. Por isso que, quando a gente... Vamos usar a brincadeira do copo de novo. Aquela criançada não faz a mínima ideia do que está fazendo. Está atraindo para eles companhias espirituais que às vezes duram anos, acompanham durante anos. Porque o que tem de espírito que não tem o que fazer, do mesmo jeito que tem espírito que ajudar, tem um monte que não tem o que fazer. A população do planeta é 8 bilhões de pessoas encarnadas. Mas tem mais umas 16 bilhões de almas. Almas não, espíritos, né? Desencarnados. Porque a alma é o espírito, Kardec distinguiu, né? A alma é espírito encarnado. Espírito é espírito desencarnado. Eu misturei? Não. Tá.
Não, que eu achei que eu tinha falado que a alma é de espírito desencarnado também, não, mas não. Então nós estamos na condição de almas, segundo a nomenclatura de Kardec. Espíritos encarnados. Né? Desencarnou? Espírito. Má orientação espiritual e mistificações. Bom, mas antes de passar, eu estava falando e cortei. Então vocês imaginem, tem uns 24, 28 bilhões somados entre encarnados e desencarnados. Aí a gente fala assim, mas vai caber todo mundo aqui? Provavelmente não. Alguns não vão ficar aqui mais, porque está atrapalhando demais, então está vindo gente como última oportunidade. Mas tem gente que nem vai reencarnar mais. Tamanha é a ignorância, a inferioridade. Então vai para outros mundos, vai ajudar o progresso de outros mundos. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é assim? Então, aqui, meia boca, lá é, nossa, um semideus, em mundos primitivos. Então, má orientação espiritual e mistificações. Espíritos que se fazem passar por outro. Mistificação. Vem um espírito aqui e fala, olha, eu sou Jesus Cristo. Jesus veio aqui na nossa reunião mediúnica. Sai feliz e tudo e tal. Né? O que Jesus viria fazer numa reunião mediúnica? Manda, tem tantos espíritos que estão aqui na porta batendo para nos ajudar, para fazer tudo. Não precisa vir ele. Né? Bezerra de Menezes veio aqui. Não, que não é Chico Xavier. Toda essa turma aí, né? Que não é que eles não vêm assim, tudo, porque veio aqui na nossa reunião com um propósito. Jerônimo Mendonça. Nossa, Jerônimo veio. Pode falar por aí, está registrado. Né? Agora, numa reuniãozinha de nada, lá vem um espírito que nem falar direito sabe, não fala lé com lé, cré com cré, não é assim? E fala que é um espírito de porte, né? Não pode ser. Então, mistificações. Por isso que Kardec sempre fala, passa tudo pelo crivo da razão. Não fica aceitando qualquer coisa. Analisa. Né? Obsessão individual ou coletiva. Então, ou o médium sai com o acompanhamento espiritual, ou todos saem. Né? Aquele monte de espírito sai tudo junto. Ou vamos para farra, vamos perturbar, vamos ter o que fazer. Mais uma vez, tem perigo, tem desvantagem. Os assistentes, quem está participando, então tem mesa mediúnica aqui, todo mundo, né, dando comunicação, tá aí todo mundo assistindo. Eu participei de um centro na cidade de Votorantim, lá que eu voltei, né, para a região, aí fui lá e tal, e tinha um trabalho mediúnico às sextas-feiras, público. Olha, estudo ninguém ia, tudo aquilo que era útil ninguém ia, que tinha algum esforço, mas na sexta-feira não cabia nas cadeiras, era muita gente, tinha gente do lado de fora, olhando pela janela. Por quê? Era um show, o espírito se comunicando, falta, né, de descrição, lá, o espírito com problema lá, tal, e no meio de todo mundo falando. Tal. Então, hoje tem menos isso, mas ainda tem trabalhos mediúnicos públicos, né, desobsessão, gritaria do espírito, né, ofendendo e tudo, e todo mundo assistindo, um show. Né. Não, trabalha quietinho no lugar ali. E, então, esse tipo de coisa é o que ele fala. Aí o que acontece? O público fica olhando e falando, o que está acontecendo? Né? Então, sofrer descrença ante os erros e absurdos que presenciarem em uma reunião mal orientada. Isso pode ser um prejuízo para aquelas pessoas que estão ali assistindo, não entendem direito o que está acontecendo. Ou então, ficam fanáticos. Nossa, que espírito fantástico, olha a mensagem que ele deu, não sei o quê. Não é nada disso. Então, conforme o acompanhamento espiritual, a porta está aberta, entra espírito. E não é assim. Tem que ser um trabalho realmente bem feito. Então, por isso que o perigo é esse,
é a falta de conhecimento, é a falta de preparo. Então a mediunidade vira um problema, tem desvantagem, quando as pessoas se atiram na atividade, no intercâmbio, sem ter conhecimento. É que nessas viagens que às vezes as pessoas buscam fazer e tal, e vai, depois não volta mais. Aí vai para o manicômio, porque ficou meio... Né? Então tem que ter um conhecimento, tem que ter o preparo, né? Essa é a última, eu prometo. Quanta desvantagem, né? Tem. A prática mediúnica, ainda que muito difundida, que hoje a gente sabe que não é mais segredo, muita gente sabe da existência, pratica, tudo é normal, né? Está cheia de erros e crendices que surgem quando os encarnados aceitam a orientação má dos espíritos inferiores. Ah, é espírito? Ah, então tudo que falar é verdade, tudo que falar é correto, tudo que falar não é assim. A gente vai aprender sobre a escala espírita. São níveis de espíritos e características de cada um, né? E a gente vai perceber que os mesmos espíritos encarnados aqui no meio, vigarista, sabe, mentiroso, tudo isso tem também no plano espiritual. Tem gente boa aqui? Tem também no plano espiritual. Não muda nada. Desencarnou, fica bom, né? Fulano, tão bom. Não valia nada quando estava vivo. Está lá no caixão, tão bom, né? Não muda. Ele vai ser igualzinho o que ele era, né? Aqui quando encarnado. Agem por si próprios, com ignorância, vaidade, orgulho, ambição, má fé. Então, é a característica deles. Vai cair na prova, tá? Sublinhado, tá? A segurança de uma mediunidade bem trabalhada, bem praticada, está em seguir as orientações de Kardec. Pô, mas será que não tem mais ninguém, só Kardec, né? É que ele estudou com tanto afinco isso, e de uma forma tão lógica, que se a gente seguir os preceitos, o conhecimento que ele nos oferece, seguramente nós vamos ter sucesso na mediunidade. Ele era um cientista, ele usou a observação, que é um tipo de ciência, né, para poder estudar tudo o que acontecia. Ele dedicou 14 anos da vida dele para a doutrina espírita. Ele não tinha filhos, tinha esposa. A esposa, por sorte, tinha um dinheirinho lá, né? Então ele não precisava trabalhar. Dava aula, né, de graça, né, que praticava caridade. Ele aprendeu que a caridade era uma coisa importante. Mas ele se aprofundou. Então, os 5 livros que a gente vê sempre aqui no pé, né, aqueles 5 livros são os livros que abriram para a gente o mundo espiritual. E também demonstra como é que a gente pode intercambiar com esse mundo espiritual. Olha, nós vamos ainda ver coisas que a gente vai falar, caramba, 7% agora de médiuns. A ciência não está nem aí com isso. Não, isso aí é tudo balela, imagina. É histeria. Os médicos chamam de histeria. Isso está num livro que foi lá no começo, né, de medicina, classificou a mediunidade como histeria. Histeria a palavra vem de útero. Então as mulheres eram histéricas. Aí começou a acontecer com o homem também. O homem virou histérico. Até, né, contrassenso. Tem útero ou não tem? É homem, né? Não, mas tem a mediunidade, né? Então, histérico. Então, de lá para cá, muita gente ainda pensa que é um problema mental, um problema psicológico, histeria. E então, quando a gente sabe disso, inclusive, a gente está preservando nossos filhos, nossos netos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Porque antigamente, o lugar que mais tinha médium era no manicômio. Começou a ver coisa, começou, né, falar coisas estranhas, mudava a personalidade, tá louco, interno. Hoje não, hoje tem remédios. Aplica uma injeção lá, toma uma pílula, alguma coisa lá, tal, atenua, tal.
mas não tira a mediunidade, porque não é uma doença. Para evitar os perigos do intercâmbio mal dirigido e conseguir os mais sublimes, edificantes resultados na prática mediúnica, temos diretrizes seguras no Espiritismo, a doutrina revelada pelos bons espíritos e codificada por Allan Kardec. Kardec não inventou nada. Ele escutava o que os espíritos falavam e punha no papel. Ele fazia questão, falava, eu não inventei nada. Eu estou só transmitindo para o papel, para o livro, o que eu aprendi com eles. Observando, ouvindo, conversando, trocando experiência com outros que tinham essas mesmas experiências, que nos permitem conhecer melhor os espíritos, sua origem, natureza e destinação. Então a gente sabe por que está aqui. Origem, vem no plano espiritual, reencarna aqui e tal. Né? Natureza, o que é? É como nós somos. Destinação, para onde que a gente vai? Felicidade. Esse é o nosso destino final. Felicidade. E mais um detalhe, ninguém evolui sozinho. Quando a gente aprender que a gente tem que levar junto com a gente para a evolução toda essa turma que está atrasada, parentes, amigos, perseguidores espirituais, perseguidores encarnados, tudo mundo, aí sim nós vamos ter sucesso. Enquanto eu estou no meu mundo, não, eu progrido sozinho. Não progride, a gente progride coletivamente. E a mediunidade, que é por quê, para quê, não, o que é a mediunidade, para que serve, por quê, quando empregá-la. Então esse é o nosso... Agora vamos para a avaliação, tá? Prova. Tá? Defina o que é mediunidade. Vamos lembrar do Álvaro. O que é? Alguém chutaria? Também, se não quiser, não precisa falar também. Qualquer coisa. Isso é a capacidade de intermediar a comunicação entre o plano material e espiritual. É basicamente isso. Lembra que eu falei que ia arriscar? Então, faculdade humana que faz esse intercâmbio, comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Isso é mediunidade. Mais uma. Qual o primeiro e geral benefício que a prática da mediunidade nos traz? Vamos lembrar da dona Cecília. Da bolinha da piscina de bolinha. A imortalidade, né? E a individualidade. Que é isso aí. O primeiro e geral benefício é provar que o espírito existe, é imortal e conserva a sua imortalidade. Individualidade, desculpa. Conserva a sua individualidade. Terceira e última. Onde encontramos segurança para o intercâmbio mediúnico? Essa foi... Acabamos de falar. Kardec. Exatamente. Segurança em seguir as orientações de Kardec. Então, é simples, desde que a gente faça certo. E aí ninguém vai ficar assim, realmente impressionado como é simples. Nossa, eu fui longe, né? Eu ia parar 15 minutos atrás, mas desculpa. Vamos aproveitar esses minutinhos. Se quiser acender a luz, Vivian, por favor. Fazer que nem o Álvaro. Todo mundo acordado? Fala para mim, Rodrigo, era a sua expectativa ou não? Porque você falava sempre, quando é que nós vamos aprender sobre mediunidade? Quando é que você... Era o cara que não deixava eu dormir. Todo o tempo perguntando, quando é que vai ser? Calma, um dia vai ser. Então hoje, o que é alguma coisa assim que parece o fim do mundo? Ou dá para encarar? Eu gosto da didática, né? Que tem, por exemplo, o PowerPoint. Para mim, pelo menos, me ajuda muito, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma memória visual melhor que a memória, né, de escutar a sua questão. Eu acho que está tudo componente, né? Como chama. Beleza. Eu falei para vocês que o meu dia a dia é falar com o espírito, né? E não bastasse isso, então eu passei a frequentar um terreiro de Umbanda que tem aqui, que tem inclusive 2 representantes aí, né?
que é o Luiz, né? E a Ivna. Acertei, né? E então, quem quiser falar com o Espírito, fala. Só chegar lá, está o Espírito. A gente chama erroneamente de incorporado. E quando fala incorporado, parece assim que é um pullover, né, que veste. Mas não é. A gente vai ver como é que o processo se dá, através do perispírito, tanto do espírito como do médium. Né? Então é uma troca, mas não é um tomar lugar. Né? Aí vem, está ali, a gente vai e conversa com ele. É um espírito, falando através de um médium. Coisa mais simples e bonito. E ele fala do mundo espiritual. Então, a mediunidade é algo realmente muito, muito esclarecedora, muito positiva. E ela vem para nos auxiliar no progresso nosso, individual e coletivo. Pois não, Marcos? Uma pergunta. O Álvaro, quando ele deu a palestra dele, no primeiro dia do nosso curso, isso é uma coisa que me marcou bastante, ele falando que o vetor, nós, né, somos essa ponte, se o vetor não está preparado, vamos dizer, um espírito mais elevado não tem condição de transmitir a mensagem através daquele vetor. Isso. Como é que você... Olha, eu não sabia dessa característica, né? Isso é uma coisa para mim nova. você imagina, você tem um carro, tá? E esse carro é novinho em folha, bem ajustadinho e tal. E você anda com esse carro. Então, você tem uma performance. Aí, por algum motivo, você teve que trocar de carro. Teve qualquer problema lá tal. Ou então você ficou temporariamente sem ele e você pega um carro velho. Pega um carro que você sabe que a performance dele é horrível. Nem é automático, nada. Tudo que de pior tem, que aquele não tinha. Então, agora, a sua performance como motorista vai ser a mesma num carro ruim, num carro bom. Assim é o médium. Pensa nele assim. Se você precisa da velocidade, se você precisa de uma determinada performance, tudo, você escolhe o carro adequado. Se o espírito tem que transmitir uma mensagem elevada, né, ele busca um médium preparado. Por isso a importância, ele falou mais de uma vez, o estudo. Se você tem estudo, conhecimento, tudo, o espírito aproveita isso e ele se manifesta utilizando o seu conhecimento. Se você não está preparado, você não está nem aí, você tem um comportamento até assim, sabe, duvidoso, tá? Um espírito elevado não vai conseguir a mesma performance, a mesma comunicação, porque você está limitando ele. Você imagina um médium que tem dúvidas. Tem um espírito que você precisa conversar com ele para alertar ele, para esclarecer, para abrir os olhos dele, para ter uma nova conduta na vida dele. Ele encontra um médium cheio de dúvida, cheio de defeito, tudo. Do que esse cara está falando? O cara que está conversando. O que ele quer? Agora, se vem um espírito cheio de problema, que quer ou não quer, não importa, né? Evoluir e tal, vem através de um médium bem preparado, reto em termos morais, né? Estudioso, tem um conhecimento evangélico. É muito fácil conversar com esse espírito. Ele fica contaminado pelo médium. Aí você fala, nossa, mas em 5 minutos você consegue falar com o espírito e ele sai melhor? Mas claro, o médium é fantástico. O médium ajuda a barbaridade. No fim das contas, é o médium que está fazendo o trabalho. Né? Então, é assim, o médium, ele é o veículo, ele é o instrumento do espírito. O Álvaro deu uma comunicação. Você vê o linguajar do espírito? Ouve lá de novo. Ouçam.
analisa aquilo. Fala, caramba, né? O Álvaro tem um preparo, ele já leu, ele estudou, então ele está preparado. Então aquele espírito vai se comunicar bem. Agora, você pega um feito a facão, um médium aí, vem aqui, olha, você vai dar uma comunicação de Jerônimo Mendonça. Putz, sai, vocês vão falar assim, mas esse é o Jerônimo Mendonça? Nem falar direito ele sabe, porque ele está usando um instrumento que não está nas condições. É como um músico. Se o instrumento é bom, ele tira, o músico é excelente, tira as notas que forem, dá um show. Agora, você tira quebrado o instrumento, pode ser o melhor dos músicos. Não vai sair nada. Então é isso que ele falava. Então o espírito, ele pega do seu arquivo, da sua memória atual e passada. E aí ele utiliza e dá uma comunicação. Você, por exemplo, digamos, você é um médium, está aqui, de repente você começou a falar chinês. Caramba, eu nunca falei chinês na minha vida. Está gravado, lá gravaram falando chinês perfeito. Né? Numa outra encarnação, você foi chinês, carrega consigo esse conhecimento, o espírito aproveita e dá a comunicação. Então nós somos esse arquivo vivo para o espírito. Chico Xavier, o conhecimento que ele tinha, tudo, e ele fez até o 4º ano primário, né? Mas o estudo e tudo, então, ele dava comunicações elevadíssimas. Os livros de André Luiz tinham assim, uma qualidade muito elevada. Quem estuda isso, quem lê os livros de André Luiz, fica apalermado. E é de um cara que teve até o 4º ano primário. E aí, teve caso que ele teve que escrever junto com uma outra pessoa, porque ele não tinha o conhecimento científico. Então tem livro que é do Chico Xavier com Valdo Vieira. Não sei se vocês já viram isso aí. Então, uma dobradinha. E outra, um escrevia uma página, o outro outra na semana. Então, e tudo, depois juntando, dava, um era página ímpar, outro era página par, então, para compor. Chico Xavier tinha assim assim, ele exalava todo esse lado sentimental, amoroso, evangélico. Então, na parte que lhe cabia, ele fazia isso. O espírito aproveitava disso. A parte científica, que era do Valdo Vieira, que era lá meio... Né, tanto que depois acabaram se separando, tudo, né? Não conseguiram permanecer juntos lá. Mas ele era aquele que pensava de forma lógica, científica. Então, tudo que se referia a isso nos livros, Evolução em Dois Mundos, por exemplo, né? A parte amorosa, tudo, Chico Xavier. A parte científica, concreta, Valdo Vieira. Então, a característica do médium vai dar condição para que o espírito desça. Deu para... Era isso aqui. Oi. Não, pode falar. Em relação ao animismo, o espírito do médium, né? Mas, se você puder falar rapidamente o que é mesmo, se o médium tem consciência disso aí? É o seguinte, ó, consciência é uma outra coisa. O médium pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Né? Tem médium que escuta tudo que foi falado, tudo, está dele do lado, está vendo, tudo que está acontecendo, está falando, então ele sabe tudo e quando sai do transmediúnico ele fala, e discute tudo com quem viu lá, porque ele está consciente. Semiconsciente, às vezes está, às vezes não está. Tá. Inconsciente, ele deixa o lugar, vai fazer outra coisa, fica sob guarda dos amigos espirituais, protegido e tal, e ali ele é mecânica a coisa. Ele fala como se fosse um boneco. O espírito fala através dele. Então, e esse, inclusive, se diz que é o mais fiel, né? Porque é o espírito que está falando. Quando ele é semiconsciente, ou ainda consciente, ele interfere na comunicação. Ele é um intérprete. Então, ele põe muito dele, né? na comunicação. O que acontece? Por que acontece isso aí?
É porque ele é esse intérprete, ele é um tradutor. Já viu um tradutor? O cara está falando, tradução simultânea, está falando. Tá. Quem conhece o idioma sabe que ele, de vez em quando, dá umas rateadas. Ele fala, mas não foi bem isso que o cara falou. Né? Mas está lá, mas todo o resto está entendendo aquilo. Então, se ele não for um bom intérprete, aquele que está falando na língua original não está dando o recado. Assim é o espírito. Se o médium não for um bom intérprete e contaminar a comunicação, então está prejudicando. E isso tem a ver com o animismo. Porque todo fenômeno não é muito difícil você ter assim totalmente separado. De um jeito ou de outro, o médium interfere na comunicação. Tem jeito. E o que interfere é o espírito do médium, é o animismo. Agora, o animismo puro, é quando o médium dá a comunicação dele mesmo. Eu vi uma vez isso aí só. E foi com a minha mulher. Ela falava diferente, era ela. Mas ela falava, eu falava, caramba. E vinha coisas assim, ela demonstrava conhecimento que nessa existência ela não tinha. Falou assim, e eu falei, caramba, né? Isso é um espírito que praticamente se emancipou, assumiu assim o caráter espiritual e não da personalidade que está ali na hora, né? E deu a comunicação. Foi a única vez que eu vi isso. Né? Animismo. Tá? Então, o animismo você pode entender como influência do espírito na comunicação, né? E também a própria comunicação do médium, o espírito do médium. Então, dentre esses dois pontos, aí tem várias nuances. Né? E a mediunidade, ela é assim, tem muitos tipos de mediunidade. Então vamos chamar de blocos de mediunidade. Tá, tem aqui o bloco dos psicofônicos, fala da comunicação verbal. Né? Aqui tem a comunicação por escrito. Né? Aqui tem outro que é de psicopictografia. Olha que bonito. É o médium pintor. Vem um pintor, pinta através do médium. Né? Tem outro que é musicista. Né? Ele compõe, ele canta, ele faz, ele toca. Tipo de mediunidade. Né? Então nós falamos aqui de 4. Né? Agora, vamos pegar só aqui do psicofônico. Dentre esse grupo, tem muita diferença. Tem desde o menos sensível até o muito sensível, aquele que realmente é fiel. Então, essas nuances, né? Isso que vai assim do menor para o maior. Então, a mediunidade não só varia de tipo, mas de intensidade ou sensibilidade. Então, não tem um médium igual ao outro. Não tem. E por não ter um médium igual ao outro, não tem uma reunião mediúnica igual à outra. É impressionante. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso, sabe? Porque o dia que vocês estiverem em contato com esse mundo, vendo acontecer, com a teoria alicerçando, né? Que estão vendo, nossa, é fantástico. Sim, Tiago. Bom, a gente vai chegar lá, mas seria interessante também lembrar que para acontecer uma reunião mediúnica é o que a gente chama de team effort, né? É um time. Existe uma estrutura para acontecer uma reunião mediúnica. Existem membros com funções diferentes para acontecer uma reunião mediúnica. Existe um dialogador, que é geralmente, principalmente se o médium entre transe e não lembra nada, é ele que também vai passar pelo crivo da razão, o teor da mensagem. A mensagem vai ser dada. Existem médios de sustentação, que são membros importantíssimos para que o transe aconteça. Então, a gente vai chegar lá, mas existe também, não é vamos sentar aqui e vamos falar, né? Existe toda uma estrutura. O que ele está querendo dizer é que como se fosse uma orquestra. A orquestra tem os violinos, tem o tambor, tem o piano, tem todos os instrumentos lá. Né? Se todo mundo estiver tocando juntos, a coisa sai. Se cada um tocar à sua maneira, vai cair naquilo, nos perigos da mediunidade.
Então a gente aprende isso, a gente aprende essa união, a gente se une. E tem gente aqui que pode falar assim, eu não sou médium de nada, certeza, não vai dar nada. Tal. Ele falou no médium de sustentação. Esse médium é extremamente importante. Ele vibra com sentimento e mantém aquele conjunto, o ambiente, tudo harmonizado. Às vezes uma pessoa só consegue conduzir toda uma reunião com as vibrações. Eu conheço uma pessoa assim lá no centro, lá no Brasil, sozinha. Ela tem uma fé, ela tem assim, sabe, ela realmente segura o boi na unha, assim, sabe, em termos sabe, de manter o padrão vibratório. Que coisa, né? A gente fala coisa séria e a gente pula para lá. Coisa, né? Mas quem me conhece já sabe que é tudo sério. O linguajar que não é muito sério. Né? Tá dando para entender? Mais ou menos. Um pouco. Sim? Claro que sí, entendí. Que bueno. Tengo una pregunta. Sí. Después que el medio habla con el espíritu, cuando pasa el trance, esa persona recuerda lo que habló. Era esto justamente que estávamos falando. Depende da consciência do médium. Se ele é consciente, sim. Se não, uma vez eu gravei uma comunicação para um médium que jamais teria escutado a ele próprio uma comunicação. E ele dizia, mira, cambia a voz. Ele estava assim, impressionado. Nunca tinha escutado. E realmente, falava com ele e depois tinha que, venga, de volta, porque ele estava apagado. Então depende muito, né, de como que a gente se comporta na mediunidade. Cada médium é uma médium. Bom, chegamos ao final, né? Se não tiver mais nada, a gente faz a prece de encerramento. Tudo bem? Então, se me permitem, eu gostaria de fazer a prece, agradecendo. Primeiramente, eu agradecendo a vocês pela presença. Quando nós falamos que ninguém evolui sozinho, é um exercício que nós fazemos de procurar propagar aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo e que foram tão importantes em nossas vidas. Podemos dizer que transformou nossas vidas. Kardec achava que esse conhecimento do mundo espiritual transformaria a humanidade. Ele não estava errado. Isso vai transformar. Quando Jesus nos disse, conhece a verdade e a verdade te libertará. É exatamente isso. Uma vez que conheçamos esse mundo fantástico, que é o mundo dos espíritos, através da mediunidade, nós podemos dar conta de que realmente é algo muito grande. E nós, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, nesta existência, antes mesmo de retornar ao plano espiritual, conhecer isso e praticar. Mediunidade é caridade, é amor ao próximo, é dedicar o pouco tempo que seja a serviço do próximo, a benefício do próximo. Permita, Mestre Jesus, que compreendamos o que é isso, para que nos sintamos motivados a praticar esse grande presente que o Senhor coloca em nossas vidas, para que a gente possa queimar etapas, buscar atalhos para o nosso crescimento espiritual, trabalhando para o próximo. Pedimos que abençoe, Mestre Jesus, todos os nossos que estão em nossos lares, que estão nos países de onde nós saímos, que estão no trabalho, onde nós frequentamos.
Protege-nos, ampara-nos, Mestre Jesus. Mas, acima de tudo, nos dê a oportunidade sempre do trabalho edificante. E assim, em vosso nome, em nome de todos esses amigos que nos assistem, nós terminamos aqui a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja.